A Câmara dos Deputados enviou ao ministro do STF, Flávio Dino, na madrugada desta sexta-feira, um documento para defender as emendas parlamentares e solicitar aí a revogação da suspensão do pagamento de 4,2 bilhões de reais de emendas, tá? O ministro, por sua vez, determinou que até às 20 horas desse dia 27, a Câmara apresente documentos de transparência sobre as emendas. É o mínimo que a gente espera, né? Transparência nesse valor tão alto aí. Vamos falar mais sobre isso agora no plantão do Meteoro. Pois é, né? O que a gente quer? A gente quer saber para onde vai esse dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? E eu vou trazer aqui nosso querido Bruno Silvestre para contar para a gente aí um pouco sobre essa treta, né? Porque os deputados e o Lira estão desesperados para liberar logo essas emendas parlamentares. Do outro lado, o Dino tá batendo o pé e no meio aí fica o presidente Lula sendo cobrado de todos os lados. Como que você vê tudo isso, trazendo a informação e a opinião pra gente? Bruno, boa tarde. Salve, Lúcio, salve, galera do Meteoro, muito boa tarde. Pois é, essa situação, ela é muito clara para quem, inclusive, atua no judiciário. Existe uma questão de que existem princípios constitucionais e um deles é da questão da transparência, né? Os atos públicos eles têm que ser eficientes, eles não podem beneficiar uma pessoa em prejuízo da população e etc. Então, você precisa de clareza em cada uma das atitudes, né, dos atos. E o problema é que essas emendas parlamentares, né, emendas das comissões, elas não são transparentes. Então, é isso que a gente tem que entender, elas não são. E aí o Lira vai e fala, olha, os presidentes dos partidos assinaram. Peraí, mas quem foi que pediu? Então, tem vários questionamentos que o Congresso diz que não são necessários, só que se o Judiciário diz que são necessários, eles têm que cumprir e não tentar derrubar o Judiciário. Esse é o problema que a gente tem no nosso país. A gente tem um poder judiciário que ele tem regras claras e é só o Legislativo cumprir que elas funcionam. É só cumprir, é só dizer. E aí é isso que a gente vai mostrar. Mostra, por favor, na matéria aí, dá uma lida nela, que a gente vai tratar sobre ela e sobre as perguntas que o Dino fez na decisão dele. Vamos lá, né? Então, o Dino dá até às 20 horas para a Câmara mostrar quem aprovou 4,2 bilhões em emendas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo até às 20 horas desta sexta-feira, dia 27, para a Câmara dos Deputados explicar quem foi o responsável por aprovar as indicações de novas destinações para emendas de comissão, que chegam a 4,2 bilhões e que foram suspensas pelo próprio ministro. E aqui um resumo do que aconteceu, né? Então o Dino tomou a decisão após a Câmara dos Deputados pedir liberação da verba suspensa. Em recurso apresentado hoje, a casa negou irregularidades no ofício assinado por 17 líderes partidários, alterando as indicações de verbas de emendas de comissão que somam 4,2 bilhões. A nova destinação das verbas foi apresentada, porém, sem que comissões deliberassem sobre elas, o que Dino entendeu ser irregular e, por isso, determinou a suspensão do pagamento desses valores. A ação sofreu questionamentos. O ofício da casa foi encaminhado ao governo federal, mas questionado por partidos como o PSOL e Novo e organizações da sociedade civil que recorreram ao STF. Olha só, né? É um tema que une PSOL e Novo, né, em relação a questionando essas emendas aí, a transparência dessas emendas. Foi a partir desses questionamentos que Dino suspendeu os repasses. Agora, com nova determinação, ele manteve a suspensão e encaminhou 4 questionamentos para serem respondidos pela Câmara até às 20 horas desta sexta-feira. Na decisão de hoje. Eu queria agora mostrar os 4 questionamentos. Vamos lá para baixo. Eu acho que é isso perfeito. que... perguntas enviadas à Câmara. Exatamente essas aí. Olha só. Perfeito. Na decisão, então, Dino lista os questionamentos que a Câmara deve responder ainda hoje. As perguntas cobram mais transparência, detalhamento sobre quem de fato indicou e aprovou as indicações para a nova destinação de verbas. São elas: 1. Quando houve a aprovação das especificações ou indicações das emendas de comissão constantes no ofício número X, está ali o número, né?
todas as 5.449 especificações ou indicações das emendas de comissão constantes no ofício foram aprovadas pelas comissões? Existem especificações ou indicações de emendas de comissão que não foram aprovadas pelas comissões? E se não foram aprovadas pelas comissões, quem as aprovou? São perguntas extremamente legítimas, né, Bruno? Exato, são questões básicas. Peraí, se é uma emenda de comissão, qual comissão aprovou? Quem debateu? Né? Isso é meio que óbvio, pelo amor de Deus. Vamos para o segundo, ó. Essa é a primeira. Ainda tem mais, olha. Olha as outras aí. 2. O que consta na tabela de especificações ou indicações de emendas de comissão como nova indicação foi formulada por quem? Foi aprovada por qual instância? Os senhores líderes? O presidente da comissão? A comissão? 3. Qual preceito da resolução número 001/2006 do Congresso Nacional embasa o referido ofício? Como o ofício se compatibiliza com os artigos 43 e 44 da referida resolução? E 4, a última questão que o Dino mandou, há outro ato normativo que legitima o citado ofício? Se existir, qual, em qual artigo e quando foi publicado? Exato, é isso. E é isso, é o grande checkmate. Porque acontece? Essas emendas, elas só podem ser, digamos assim, aprovadas e gastas até o final do ano, porque aí para o ano que vem é um novo orçamento, é uma nova sistemática. Então, o Dino, o que ele fez? Para dizer assim, olha, não sou eu que estou impedindo, são vocês que não têm transparência, ele ainda falou, ó, eu dou até as 20 horas. E por quê? Porque o pessoal tem que enviar a documentação para ele e ele tem que apreciar. Então, essa autorização ela tem que ser dada para que pelo menos até o dia 31 isso seja aprovado, liberado, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Esses absurdos eles estão acontecendo por falta de transparência da Câmara. O que a Câmara fez? Tinham lá emendas que estavam se dizendo que não eram transparentes. Aí o que fizeram? Fizeram com que os líderes partidários assinassem o documento. Só que quem empenhou não foi aquele líder, foi um outro parlamentar. E a destinação também não se esclareceu muito sobre isso. Então, todo esse questionamento, ele faz parte do jeito da transparência. E você não está falando aqui de R$ 10, você não está falando aqui do dinheiro do busão, você está falando de 4 bilhões de reais. Pelo amor de Deus. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que você tem que ter transparência em tudo isso. Mas o problema é que o que eles esperam é que o judiciário se comporte como já se comportou em outros tempos atrás, em que aceitava qualquer coisa. A gente já teve problema com isso. E aí eu quero mostrar para as pessoas, para o pessoal entender que, você vê, juntou pessoal e novo nisso. Os dois acham absurdo, os dois acham imoral. Agora o Centrão se diverte, né? É o Centrão que está ali cobrando, é o Lira, é a galera do Lira. Então, assim, o que eu quero mostrar, Lúcio, para a gente pegar aí, qualquer um de vocês pode pegar essas informações. É só digitar no Google STF, aí vocês vão ver, ó, primeira matéria, STF reitera questionamentos à Câmara dos Deputados. Aí, ó, clica aí, Lúcio. Vamos lá. Ao vivo, hein? Ao vivo. Vocês veem que a matéria explica, né? É a mesma coisa que a gente já falou aqui, só que aí é do ponto de vista jurídico, né? E aí ele vai apontando aqui a ordem. Você vê, ó, a ordem ela vem de uma DPF, tá ali o número da DPF. Você vai baixando, pode baixar, Lúcio, até o final, você vê, tem a lei. Se você pegar primeiro, você tem a íntegra do despacho do dia 27, ó, podemos clicar nela. Aí, ó, você tem a decisão integral para você ler. Tá aí. Quer entender o que o Flávio Dino está questionando? Tá aí. E vocês vão ver que é para o povo brasileiro entender que se o ministro Flávio Dino está apresentando questionamentos e dizendo que falta transparência, vamos interpretar o contrário. Se não faltasse transparência, seria só o Congresso apresentar os questionamentos para o ministro, as respostas. E pronto. Só que sabe qual é o problema? É que isso não foi aprovado. O problema é que não há transparência. Aí deve vir uma resposta até as 20 horas dizendo que tudo já foi apresentado. E aí, ou seja, é o próprio desrespeito ao judiciário. Mas essa bomba, o Dino jogou de volta para o Lira.
Porque ele falou, basicamente, eu vou traduzir para vocês o que foi a seleção do Dino. Foi basicamente o seguinte, o ministro Dino falou, quer que eu libere? Eu libero. Eu vou liberar as emendas. Me responde com documentação esse questionamento de transparência. Respondeu? Está liberado. A liminar vai sair. Ou no caso, né, a suspensão sai. Agora não respondeu? Provou o que o PSOL, o Novo e outras organizações questionaram, justamente a ausência de transparência. E é aquele negócio, eu digo isso até meio que por senso comum, uma coisa que você tem junto, PSOL e Novo se aliando, provavelmente é alguma armação do Centrão e que os dois estão corretos. Porque pelo menos isso a gente pode falar, né? Você ter alguém de esquerda que combate, como é o PSOL, e você ter alguém da direita que, se pudesse vender as cadeiras no Supremo, venderia as cadeiras, isso aí é o Novo, né? O Novo, sei lá, pegaria um iPhone 5, utilizaria ele para comunicações e venderia todo o resto. Enfim, né? A vontade de vender do Novo. Mas, enfim, no geral, a questão que a gente tem aqui é Flávio Dino, ele deu esse prazo, não acho que a Câmara vai conseguir comprovar e essas emendas serão barradas, sim. Deve haver uma movimentação política aí, vão questionar, mas esse é o detalhe. Quando você coloca um ministro no Supremo, ele não está vinculado a nenhum partido, ele não está vinculado a nenhum político, ele está vinculado aos seus ideais. E eu gostaria que tivessem mais ministros com os ideais e o pensamento do Flávio Dino. Mas isso é uma coisa que ainda vai demorar, porque ainda faltam alguns anos para alguns ministros aí se aposentarem. E é isso. Cara, esse tema das emendas parlamentares precisa ser muito debatido mesmo. Particularmente, eu sou um crítico dessas emendas. Eu entendo quem argumenta assim, mas o orçamento da União não deve ficar só nas mãos do Executivo, que o Legislativo também deve saber para onde mandar. Agora, a transparência é o mínimo. O Bruno falou perfeitamente. Transparência é o mínimo. Para onde está indo esse dinheiro? Porque a gente já viu casos suspeitos, não vou dizer aqui que as pessoas se corromperam ou cometeram algum crime por uma questão jurídica, até porque o Bruno é nosso advogado, então já está aqui, não vou dar mais trabalho para ele. Mas a gente já viu casos estranhos de chegar muito dinheiro para um município muito pequeno, não que esse município não merecesse dinheiro, mas proporcionalmente, será? Né? A gente já viu, por exemplo, o deputado de Minas Gerais, um deputado aí de extrema-direita de Minas Gerais, muito votado, passar valores de emenda muito altos para um município em que seus familiares trabalhavam. Né? Então, a gente só quer transparência. Ok, vai ter orçamento na mão do legislativo para, enfim, distribuir para municípios, para estados? Ok, tudo bem. Mas para que exatamente? Né? Qual é a urgência de cada distribuição dessa? Qual é o projeto? Né? Cadê no papel? Projeto, de cabo a rabo. O que vai ser feito? Quanto vai custar? Qual é o resultado disso? Quantas pessoas vão aproveitar essa melhoria? Né? Então é isso que a gente quer. Porque senão vira palhaçada. Aí é só jogar dinheiro para cima, porque o mercado está lá pressionando o governo federal a todo momento para corte de gastos, querem que corte de tudo quanto é lado, querem que corte inclusive de serviços essenciais como saúde e educação, mas tem emenda para 4,2 bilhões indo para deputado sem a gente saber para onde está indo. Né? Então lá tem que ser cobrado, muito mais inclusive. Esse dinheiro está indo para onde? Por quê? Como? Quando? Onde? Né? Então, projeto, cadê projeto? Projeto, tem que ter projeto. Tribunais de contas precisam fiscalizar. Né? Então, a gente precisa sim ter uma transparência. O ministro Dino está corretíssimo. Bruno, mais algum ponto que você queira trazer aqui para a gente? Não, é basicamente isso. Luta pela transparência, luta por um país melhor em que a gente consiga debater e ter uma união, como a gente teve aí do PSOL e o Novo, por um ideal e por mais democracia e transparência.
Perfeito, perfeito. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Até a próxima. Antes de ir embora, ó, eu vou mostrar para vocês aqui na tela a nossa TV Cringe. Por quê? Porque a gente tem vídeo novo chegando. Ó. Primeiro você entra no youtube.com/@TV Cringe Brasil, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos, falta pouco. E a gente está lançando um vídeo novo. E se as armas nucleares, né, são de longe as armas mais perigosas já criadas pela humanidade, e são tão perigosas que muitos acreditam até que uma guerra em que ambos os países, ambas as nações usassem armas nucleares indiscriminadamente, poderia até ser o fim da civilização ou da espécie humana. Seria de se esperar, então, né, obviamente, que essas armas tão perigosas fossem tratadas com um cuidado enorme, que nunca um país permitiria aí um acidente com uma arma dessa, certo? Pois é, mas já aconteceu. E mais de uma vez, tá? Nesse vídeo aí que a gente está estreando na TV Cringe, você vai conhecer as várias ocasiões em que as armas nucleares foram perdidas ou até detonadas, mesmo que parcialmente, por acidente, mostrando que talvez não seja uma boa ideia a gente ficar guardando essas armas, né? Você pode se inscrever na TV Cringe, mas é claro, só se você quiser. Então fica aí, youtube.com/@TV Cringe Brasil, e na tela que eu vou colocar agora o nosso QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim também. Um grande abraço, até a próxima.